Estou tão confusa. Ontem de manhã estava tão certa de tantas coisas. Agora não sei em quem ou em que acreditar. Nunca tive razão para duvidar de que Deus me amava. Eu tinha mil razões para acreditar que Ele era bom. Nunca me perguntei se Ele estava nos dizendo a verdade. Confiava nele, acreditava no que Ele dizia. Agora, por alguma razão, Ele não parece o mesmo Deus que caminhava, conversava e cantava conosco todas as manhãs. Se ele é tão bom, por que não me impediu de falar com a serpente ou de comer o fruto? Por que fez o fruto parecer tão bom? Por que colocou aquela árvore ali, afinal? E por que se importava com o fato de comermos aquele fruto? Ele parece tão distante. Tenho medo dele. Disse que iríamos morrer se comêssemos daquela árvore. Isso parece ser uma punição muito dura. Não parece nada justo, especialmente para uma primeira transgressão. Hoje nos disse que temos que deixar o Éden. Por que ele não pode nos dar uma segunda chance? Será que ele se importa realmente com o que acontece conosco? Isso tudo está um caos. Será que Deus não pode fazer alguma coisa? Agora que começaremos a identificar algumas das mentiras em que as mulheres acreditam, deixe-me garantir-lhe que essa não é, de forma alguma, uma lista completa. Satanás é um enganador mestre e suas mentiras são infinitas. Meu objetivo é simplesmente tratar de algumas das mentiras que, em geral, são as mais aceitas como verdadeiras por mulheres da igreja, hoje em dia. Acredito que essas mentiras específicas estejam na raiz de grande parte da escravidão que existe entre mulheres cristãs. Ao longo de todo o restante do livro, intercalei testemunhos que recebi de mulheres que compartilharam as consequências que sofreram como resultado de acreditar nessas mentiras. É claro, nenhuma mulher acredita em todas as mentiras. Provavelmente você vai descobrir que é tentada acreditar em certas mentiras ou variações delas. Satanás sabe onde você é mais vulnerável ao engano, e é aí que ele estabelecerá o alvo de seu ataque. Sua primeira reação a algumas dessas mentiras pode ser: não acredito nisso. Uma das estratégias de Satanás é nos cegar para as mentiras em que acreditamos, para nos fazer supor que, já que conhecemos a verdade, também acreditamos na verdade. Inúmeras vezes ao longo dos anos aconselhei mulheres que afirmam crer na verdade da palavra de Deus, mas a forma como vivem, suas escolhas, prioridades, sua resposta à dor, revela que elas não acreditam realmente na verdade. Na verdade, aquilo em que acreditamos é revelado não pelo que conhecemos ou pelo que declaramos, mas pela forma em que realmente vivemos. Assim, conforme caminhamos por essas mentiras, não é suficiente questionar: acredito nessa mentira? Cada uma de nós deve se perguntar: eu vivo como se acreditasse nessa mentira? Diversas dessas mentiras são particularmente enganosas, porque são meias verdades em vez de mentiras totais. Isso as torna ainda mais sutis e perigosas. O fato é que uma meia-verdade com certeza colocará você em cativeiro, tanto quanto uma mentira total. Não teremos tempo para desenvolver cada mentira de forma tão completa quanto seria necessário. Livros inteiros já foram escritos sobre muitos desses temas. Meu objetivo não é apresentar uma explicação detalhada de questões que, em alguns casos, são fundamentais, mas sim de dar uma visão ampla do tipo de pensamento que acredito causa estragos na vida e no lar de mulheres cristãs. Na página 265, você encontrará uma lista de recursos relacionados aos principais tópicos abordados nesse livro. Eu a incentivo a recorrer a essa seção para obter melhor assistência em assuntos de interesse especial para você, especialmente se você se encontra em uma situação extrema que esteja além do escopo desse livro. Algumas das questões que abordaremos são batatas quentes. Elas são controversas até mesmo no mundo evangélico. Em alguns casos, você talvez venha dizer: não acredito que isso seja uma mentira. Deixe-me pedir uma coisa. Não se deixe derrubar por um punhado de questões específicas com as quais você possa discordar genuinamente. Estou simplesmente apresentando o que entendo que a Bíblia ensina. Não tenho a palavra final sobre qualquer um desses assuntos. Jesus e sua palavra são a verdade. Meu objetivo não é que você concorde com tudo que eu digo, mas que você seja motivada a buscar a verdade como ela é revelada na palavra de Deus e examinar e avaliar cada área de sua vida à luz dessa verdade.
Optei por começar a lidar com as mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus, porque não há nada mais importante do que aquilo que pensamos sobre Ele. Como Hannah Whitall Smith ressalta em sua autobiografia espiritual, tudo em sua vida espiritual depende do tipo de Deus que você adora, porque o caráter do adorador será sempre moldado pelo caráter do que ele adora. Se é um Deus cruel e vingativo, o adorador também o será. Mas se é um Deus amoroso, carinhoso, clemente, altruísta, o adorador será transformado, lenta e maravilhosamente, à semelhança desse Deus. Aquilo em que acreditamos a respeito de Deus é fundamental para todo o nosso sistema de fé. Se tivermos a opinião errada sobre ele, vamos ter a opinião errada sobre todo o resto. Aquilo em que acreditamos a respeito de Deus determina nosso modo de viver. Se acreditarmos em conceitos que não sejam verdadeiros a respeito dele, iremos com o tempo agir de acordo com essas mentiras e acabar em cativeiro. 1. Deus não é realmente bom. Se ele fosse, iria. Essa é uma mentira em que poucas mulheres acreditam conscientemente. A maioria de nós nunca diria: Deus não é realmente bom. Sabemos que não devemos dizer isso. Sabemos teologicamente e intelectualmente que Deus é bom. Mas no fundo de muitos corações existe a suspeita de que ele possa não ser realmente bom, que ele não tem sido bom para você, pelo menos. Acredito que essa mentira está no cerne de grande parte de nossa opinião errada sobre Deus. Em essência, trata-se da mentira que Satanás usou para seduzir Eva no jardim. Deus havia abençoado o homem e a mulher e criado o paraíso para a apreciação deles. Ele lhes tinha dado a liberdade de partilhar do fruto de qualquer árvore, exceto de uma. Se você tiver alguma dúvida sobre a bondade de Deus, volte e releia os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Lá você verá um Deus pessoal, generoso e bondoso. Tudo que ele fez era bom, porque era um reflexo de sua bondade. Quando Satanás quis tentar a mulher a se rebelar contra Deus, ele o fez implantando em sua mente uma semente de dúvida sobre a bondade de Deus. Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? A implicação era que Deus não deve ser bom. Se ele fosse, não teria lhe negado algo que você realmente queria. Quando a turbulência, a decepção ou a dor entram em nossa vida, quando perdemos pessoas que amamos, quando as coisas não saem como esperávamos ou como havíamos planejado, Satanás nos tenta questionar: será que Deus é mesmo bom? Se é, como pode deixar isso acontecer? Ou por que não deixou que isso, algo bom, acontecesse comigo? Nesse mundo decaído, onde guerras, genocídios, fome e desastres naturais são uma realidade, o impostor tenta lançar uma visão negativa sobre Deus. Como um Deus verdadeiramente bom poderia deixar o Holocausto ocorrer, ou a fome na Etiópia, ou o massacre de Columbine? Uma vez que duvidemos da bondade de Deus, sentimos-nos justificados ao rejeitar sua vontade e tomar nossas próprias decisões sobre o que é certo ou errado. A verdade é que Deus é bom, independente de nossas escolhas, das escolhas dele parecerem boas ou não para nós. Ele é bom. Quer sintamos isso ou não, ele é bom. Quer isso pareça ou não verdadeiro em minha vida ou na sua, ele ainda é bom. Nunca esquecerei o dia em que pela primeira vez encontrei refúgio nessa verdade conscientemente. Eu havia passado o fim de semana do meu 21º aniversário em casa, visitando meus pais e 6 irmãos e irmãs. Na tarde de sábado, meus pais me levaram para o aeroporto para pegar um voo para Virgínia, onde eu servia na equipe de uma igreja local. Quando cheguei a Lynchburg, recebi um telefonema da minha mãe, me dizendo que meu pai havia sofrido um ataque cardíaco e que partira imediatamente para estar com o Senhor. Não houve aviso, não houve tempo para despedidas finais. Minha mãe, com 40 anos de idade, foi deixada com 7 filhos, com idade entre 8 e 21 anos. Durante os dias, semanas e meses seguintes, as lágrimas correram livremente. Cada um de nós havia partilhado um relacionamento íntimo com aquele marido e pai extraordinário. Todos que conheciam Art de Moss, com aquele, sentiram uma enorme sensação de perda quando ele foi levado para o céu. Mas naquele momento em que soube que meu pai havia ido para casa, o Senhor fez algo especialmente gracioso para mim. Ele me lembrou da verdade. Antes que houvesse qualquer outro pensamento consciente, antes que houvesse lágrimas, ele me trouxe à mente um versículo em que havia lido não muitos dias antes. Parafraseando, o versículo dizia: Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Salmo
119:68. Meu pai havia passado os primeiros 21 anos de minha vida me ensinando essa verdade. Agora, nesse momento crucial, a verdade demonstrou ser uma fortaleza para meu coração. Sentia muitas saudades de meu pai. Ainda sinto às vezes, mais de 20 anos depois. Não tive a oportunidade de conviver com ele em minha vida adulta. Há tantas coisas que gostaria de poder conversar com ele. Mas sabia então, e sei agora, que Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Hannah Whittle Smith expressou isso muito bem quando disse: muitas coisas nas providências espirituais de Deus não parecem bondade aos nossos olhos, mas a fé se coloca diante de mistérios como esses e diz: o Senhor é bom, portanto tudo que ele faz tem de ser bom, não importa o que pareça. Posso esperar pelas explicações dele. 2. Deus não me ama. Essa mentira muitas vezes está relacionada com a anterior. Novamente, poucas de nós realmente admitiram acreditar nisso, porque em nossa mente sabemos que devemos acreditar que Deus nos ama. Mas para muitas mulheres há uma desconexão entre o que elas sabem intelectualmente e o que sentem que é verdade. E é aí que reside um de nossos problemas. Acreditamos que o que sentimos é verdade, muito mais do que o que sabemos que é verdade. Voltaremos a esse ponto, porque ele é fundamental para a forma como funcionamos como mulheres. Observamos nossos relacionamentos, um casamento sem amor, rejeição por um ex-companheiro, filhos adultos que não telefonam, não vêm nos visitar, estar chegando aos 40 sem nenhum pretendente à vista. E nossos sentimentos nos dizem: ninguém me ama, nem mesmo Deus. Ele pode amar o mundo, pode amar todas as outras pessoas, mas não me ama de verdade. Se me amasse, eu não me sentiria tão solitário e sem amor. Nunca diríamos isso em voz alta, mas isso é o que sentimos que é verdade. É aí que a semente da mentira é plantada em nossa mente. Permanecemos na mentira até que acreditemos que ela seja verdade. E mais cedo ou mais tarde, nosso comportamento reflete aquilo em que realmente acreditamos e acabamos num cativeiro. Talvez você se identifique com a história de Victoria. Venho de uma família um tanto difícil e distante, na qual o amor sempre foi condicional. Como resultado, foi muito difícil acreditar que Deus poderia realmente me amar incondicionalmente. Essa descrença trazia uma condenação indevida sempre que eu cometia um erro e pecava. Não que o pecado seja algo a ser negligenciado, e não acreditava que Deus me perdoaria. Acreditar na mentira de que Deus não me ama não é uma questão insignificante. As implicações são enormes e afetam todas as outras áreas da nossa vida e de nossos relacionamentos. As pequenas sementes que permitimos que criem raízes em nossa mente crescem e produzem uma grande colheita. A verdade é que Deus realmente nos ama. Se nos sentimos ou não amadas, independentemente do que fizemos ou de onde viemos, Ele nos ama com um amor infinito e incompreensível. Deus me ama, não porque eu o amei desde que tinha 4 anos de idade, não porque procuro agradá-lo, não porque falo em conferências e escrevo livros. Ele me ama porque Ele é amor. Seu amor por mim não se baseia em algo que eu já tenha feito ou poderia fazer por Ele. Não é fundamentado em meu desempenho. Não sou digna de seu amor e nunca poderia merecê-lo. A Bíblia diz que quando eu era inimiga dele, ele me amou. Você diz: como poderia ser inimiga de Deus quando era uma garotinha? De acordo com a Bíblia, eu era ímpia a partir do momento que nasci, uma pecadora, inimiga de Deus e merecedora de sua eterna ira. Apesar do meu afastamento, ele me amou e enviou seu filho para morrer por mim. Amou-me na eternidade passada e irá me amar por toda a eternidade futura. Não há nada que eu possa fazer para que ele me ame menos, e não há nada que eu possa fazer para que ele me ame mais. Melana Monroe é uma amiga que enfrentou uma batalha longa e difícil contra o câncer de mama. Em uma carta recente, ela contou como passou a ter uma compreensão mais profunda do incrível amor de Deus por meio da resposta de seu marido à mastectomia bilateral a qual foi submetida. Chorávamos e tremíamos quando ele tirou meus curativos pela primeira vez. Eu estava muito feia, cheia de cicatrizes e careca. Tinha um pesar enorme pelo fato de nunca mais poder ser uma esposa completa para ele, de novo.
Steve me segurou com força e com lágrimas nos olhos disse: Melana, eu te amo porque é assim que eu sou. Imediatamente reconheci Cristo em meu marido. Como sua noiva, nós também somos devoradas pelo câncer, o pecado, e ficamos marcadas, mutiladas e feias, mas Ele nos ama porque é assim que Ele é. Nenhuma beleza em nós chama a atenção de Cristo. É apenas a sua essência que o atrai para nós. Hannah Todd Smith nos convida a contemplar a vastidão, a altura, a profundidade e a grandeza do amor de Deus. Junte todo o amor mais terno que você conhece, o mais profundo que você já sentiu e o mais forte que já foi derramado algum dia sobre você. Junte a tudo isso o amor de todos os corações humanos amorosos do mundo. Depois multiplique pelo infinito. E você talvez comece a ter algum tênue vislumbre do que é o amor de Deus. 3. Deus é igual ao meu Pai. Como mulheres, nossa visão de Deus em geral é fortemente influenciada pelos homens que conhecemos, especialmente nossos pais. Nossa percepção de Deus pode ser moldada positivamente ou negativamente por esses homens. Sou abençoada e profundamente grata por ter tido um pai presente, amoroso e fiel. Isso tornou mais fácil confiar em meu Pai Celestial e receber seu amor. No entanto, muitas mulheres tiveram uma experiência exatamente oposta. O pai delas era distante, ausente, arrogante, cruel, abusivo ou incapaz de expressar amor. Se esse é o seu caso, a ideia de Deus ser pai pode fazê-la estremecer. Certamente você se identificará com essas mulheres. Tive um padrasto que foi cruel comigo e é muito difícil aceitar que Deus não é como ele. Meu pai é cristão e um cara legal, mas nunca recebi muito encorajamento da parte dele. Por exemplo, quando eu ajudava a pintar a casa, perguntava: ficou bom? Esperando ouvir: ei, ficou muito bom. Mas ele apenas dizia: tente não, qualquer coisa. Talvez seja por isso que eu imagine Deus me criticando em vez de me amando incondicionalmente e me aceitando. Se você foi ferida por seu pai ou por outro homem em quem confiava, pode achar difícil confiar em Deus. Pode até mesmo ter medo ou ficar zangada com ele. Você deve acreditar em mim quando lhe digo que Deus não é como nenhum homem que você já conheceu. O mais sábio e mais bondoso, Pai terreno, é apenas um reflexo pálido de nosso Pai celestial. O Deus da Bíblia é infinitamente mais maravilhoso, puro e amoroso do que o Pai mais maravilhoso que existe. É por isso que é tão importante não permitirmos que nossa visão de Deus seja determinada por outros homens, pois mesmo no melhor dos casos, eles são apenas representações imperfeitas de Deus. Se você quer saber como Deus realmente é bom, precisa voltar-se para a palavra de Deus, que revela claramente como ele é. Você precisa conhecer Jesus, que é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser. O Deus da Bíblia é um Pai compassivo, sensível e misericordioso. Isso não significa que ele nos dá tudo o que queremos. Nenhum pai sensato daria a seus filhos tudo o que eles querem. Não significa que podemos sempre compreender suas decisões. Ele é muito grande para isso. Também não significa que ele sempre nos protege da dor. Na verdade, às vezes, ele efetivamente nos inflige dor e sofrimento. Por quê? Porque nos ama, porque se preocupa conosco, porque está comprometido conosco. Hebreus nos diz: mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Independentemente de como nos sentimos ou do que pensamos, permanece o fato de que ele é um bom pai que ama seus filhos ternamente, um pai a quem podemos confiar nossa vida. Os textos de Hannah Whitfield Smith têm muito a dizer sobre as implicações de conhecer e confiar no coração paternal de Deus. Desconforto e inquietação são impossíveis para almas que descobrem que Deus é seu pai. O que um bom pai terreno não faria, Deus, que é nosso pai, também não faria. E o que um bom pai deve fazer, Deus, que é nosso pai, com certeza absoluta irá fazer. Cristo declarou-nos o nome do Pai, a fim de que possamos descobrir que o Pai nos ama como ama seu Filho. Se acreditássemos nisso, será que poderíamos ter algum dia um pensamento ansioso ou rebelde novamente? Não acreditaríamos em qualquer circunstância concebível que o Pai Divino cuidaria de nós da melhor maneira possível e satisfaria todas as nossas necessidades? 4. Deus não é realmente o bastante. Cristo é tudo de que preciso, tudo de que preciso.
Uma coisa é cantar esse pequeno refrão quando estamos em um culto na igreja, mas quando saímos das portas da igreja para o mundo de altos e baixos, realmente acreditamos que ele é tudo o que precisamos? Tal como acontece com as primeiras três mentiras, dificilmente nos atreveríamos a dizer essas palavras. Poucas de nós acreditamos conscientemente nessa mentira, mas nosso modo de viver revela que é nisso que realmente acreditamos. No fim das contas, não acreditamos que a palavra de Deus seja verdadeiramente suficiente para lidar com nossos problemas. Ela pode lidar com os problemas de todas as outras pessoas, mas não se aplica aos meus problemas, às minhas necessidades, os meus relacionamentos, à minha situação. Preciso da palavra de Deus e desses 8 livros da livraria cristã. Preciso da palavra de Deus e de CDs, conferências, conselheiros, claro. Preciso de Deus, mas preciso dele e de amigos próximos. Preciso dele e de uma boa saúde, dele e de um marido. Preciso dele e de filhos, dele e de um emprego que pague o suficiente, dele e de uma casa ou com micro-ondas, uma máquina de lavar louças, secar roupa, uma garagem e um emprego novo. Você realmente acredita que se você tem Deus, tem o suficiente? Ou você pensa como essas mulheres? Deus não é realmente o bastante. Eu sabia que acreditava nisso até que percebi quanta confiança colocava em outras coisas e pessoas. Pensei que confiasse plenamente em Deus e sempre dizia ao meu marido que só precisávamos confiar em Deus, mas depois eu corria para meus amigos para discutir nosso casamento ou finanças. Procurava conforto na comida quando as coisas estavam indo mal em nosso casamento. Engordei 20 quilos em 40 anos de casamento. Neguei a verdade de que meu relacionamento com Jesus é capaz de satisfazer meus anseios. Pelo meu modo de viver, mostrei aos que me rodeiam que preciso de coisas para ser feliz. Fui crítica, rabugenta e irritadiça. Durante a maior parte da minha vida, tenho vivido essa mentira. Acreditamos mesmo que Deus é o suficiente ou estamos procurando outras coisas e pessoas para preencher os espaços vazios do nosso coração? Comida, compras, amigos, hobbies, férias, nosso trabalho ou nossa família? 5. Os caminhos de Deus são muito restritivos. A Bíblia ensina diversas vezes que as leis de Deus são para nosso bem e para nossa proteção. A obediência é o caminho para a liberdade. Mas Satanás coloca em nossa mente a ideia de que as leis de Deus são opressivas, irracionais, injustas e de que seremos infelizes se lhe obedecermos. No Éden, fez com que Eva se concentrasse na única limitação que Deus havia lhe dado. O lema do enganador é: faça do seu jeito. Ninguém tem o direito de lhe dizer o que você pode ou não fazer. Se formos honestas, muitas de nós podemos se identificar com Sara. Senti que colocar restrições ao meu comportamento estava me privando do prazer e do que era bom. Eu comia o que desejasse, sempre que quisesse, em qualquer quantidade que desejasse, porque me sentia punida ao dizer-me não. Muitas vezes me pergunto por que a comida é um problema tão grande para tantas mulheres. Estou convencida de que tem algo a ver com Gênesis 3. Afinal, qual foi o primeiro pecado? Foi o pecado de comer demais. A única restrição que Deus colocou na dieta de Eva foi demais para ela. Como Sara, ela sentiu que colocar restrições em seu comportamento estava privando o prazer do que era bom. Então, o que ela fez? Lembre-se, crenças determinam o comportamento. Ela comeu o que queria. Portanto, jogamos fora as restrições determinadas a fazer do nosso jeito. Somos livres para escolher nosso próprio caminho, assim como Eva era livre para comer o fruto proibido. Mas existe uma coisa que não somos livres para escolher: as consequências. Destaquei anteriormente que acreditar em uma mentira e agir de acordo com ela acaba levando à escravidão. Ouça o restante do testemunho de Sara. Quando entendi que a verdadeira liberdade vem da obediência, fui liberta da escravidão da comida. Livrei-me de quase 30 quilos, bem como de depressão pela qual havia passado. Sara havia decidido comer o que desejasse, quando assim desejasse, em qualquer quantidade que desejasse. Isso parece liberdade, não é? Mas espere, de acordo com seu testemunho, ela não era realmente livre. Pensava que era livre, mas sua liberdade durou pouco. Em vez de ser livre, ela acabou na escravidão da comida. Ganhou quase 30 quilos indesejados e ficou deprimida. Quando essa mulher descobriu a verdade de que a verdadeira liberdade vem da obediência, e quando ela agiu de acordo com essa verdade, sua escravidão acabou. 6. Deus deveria resolver meus problemas. Esse modo de pensar é enganoso por duas razões.
Primeiro, reduz Deus a um gênio cósmico que existe para nos agradar e servir, um empregado contratado que vem correndo nos servir todas as vezes que tocamos a campainha. Essa mentira nos causa desilusão e decepção com Deus. Se temos quaisquer problemas que não foram resolvidos, então, evidentemente, Deus não nos ajudou. Em segundo lugar, tal pensamento sugere que o objetivo na vida é estar livre de todos os problemas, livrar-se de tudo o que é difícil ou desagradável. Nossa sociedade está condicionada a pensar que não somos obrigados a conviver com problemas. Cada problema deve ser resolvido. Tá com dor de cabeça? Toma Tilenol. Não gosta do seu chefe? Demita-se e encontre outro emprego. Não gosta do estilo de pregação do seu pastor? Procure outra igreja. Não tem dinheiro para comprar um carro mais novo? Tome emprestado. Os homens não anotam? Flerte um pouco e se vista de forma que atrai a atenção deles. Seu marido é insensível, viciado em esporte e não é mais romântico como era quando estavam namorando? Encontre um homem no trabalho na igreja que se preocupe com você e esteja disposto a ouvi-la. Para muitas pessoas, cristianismo é nada mais do que uma forma de ter seus problemas resolvidos. Basta orar e acreditar em Deus e você terá bastante dinheiro no banco. Seu amigo vai se curar do câncer. Você não vai mais ficar sozinha. Seu casamento será restaurado. Seus filhos rebeldes vão se acertar com Deus. Você terá a vitória instantânea sobre o pecado para que não tenha mais de lutar com os maus hábitos e você será feliz e saudável. No caso de Holly, acreditar nessa mentira afetou seu modo de lidar com os problemas de comer demais. Eu tinha problemas com a comida e com meu peso. Orava o tempo todo para Deus me libertar, mas minhas orações e meus motivos eram egoístas. Queria ter uma boa aparência, queria resultados imediatos e não queria sacrificar nada nem trabalhar duro para isso. Minha oração era assim: Senhor, estou no fundo do poço. Continuo tentando ter força de vontade, mas não tenho. Por favor, conserte isso. Dê-me seu poder para superar esse problema. Mas tudo isso era em vão. Esse modo enganoso de pensar explica por que muitas mulheres cristãs estão enraivecidas, amarguradas e frustradas com a vida. Acreditavam que se aceitassem Jesus, frequentassem a igreja, tentassem viver uma boa vida cristã, não teriam todos os seus problemas. Viver uma vida obediente nos faz evitar muitos problemas que são consequências naturais de uma vida vivida longe de Deus e de seus caminhos. Mas isso não significa que aqueles que seguem a Cristo serão isentos de problemas. A verdade é que a vida é dura. Vivemos em um mundo caído. Mesmo aqueles que foram redimidos vivem em corpos terrenos e têm de lidar com as realidades da tentação, do pecado, tanto os nossos quanto dos outros, da doença, da perda, da dor e da morte. Tornar-se cristão ou mesmo ser um cristão maduro e devoto não nos envolve em uma espécie de casulo celestial onde estamos imunes à dor. Até que Deus crie um novo céu e uma nova terra, não seremos totalmente livres da devastação do pecado. Até então, haverá lágrimas, tristeza, pressão e problemas. Contudo, e aqui está a boa notícia, Deus não fica de fora ou se coloca distante dos nossos problemas. Ele não permanece apenas sentado no céu observando para ver se vamos conseguir sobreviver. Não, o Deus da Bíblia é socorro bem presente na angústia. Isso não significa que ele move uma varinha de condão e faz com que todos os problemas desapareçam. Significa que ele usa as pressões e os problemas para moldar e aprimorar nossa vida e nos tornar semelhantes a seu Filho Jesus, que aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Queremos que Deus resolva todos os nossos problemas. Em vez disso, Deus diz: tem um propósito para seus problemas. Quero usar seus problemas para mudá-la e para revelar a minha graça e o meu poder ao mundo. Essa é a verdade. A verdade a libertará.